Você aí já se perguntou qual foi o destino final dos comensais de Voldemort? Aqueles bruxos leais que aterrorizavam o mundo mágico, espalhando o caos e seguindo cada ordem do Lorde das Trevas. No vídeo de hoje vamos explorar a trajetória de cada um desses seguidores de Voldemort, desde o mais conhecido até os mais misteriosos. Vamos descobrir quem enfrentou quem, quais batalhas foram decisivas e quem finalmente conseguiu derrotar cada um desses perigosos aliados das trevas. Mordra! E aí, tudo bem? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e antes de começar, eu já quero pedir humildemente o teu like, a tua inscrição, cara, porque deu um trabalhão danado levantar certinho todos esses caras aí, como eles foram capturados e por quem ele foi capturado. Então, se puder colaborar, já ajuda a gente aí com o seu like, beleza? Obrigado de coração. Igor Karkaroff. O Igor Karkaroff foi capturado pelo Alastor Moody e a captura dele trouxe muitos benefícios para as investigações contra os comensais de Voldemort. Karkaroff se tornou um traidor e entregou nomes extremamente importantes para os Aurores, revelando informações sobre outros comensais da morte, incluindo Bartol Crouch Jr. e Augustus Rockwood. Karkaroff acabou ganhando a liberdade por ajudar o Ministério com informações importantes e eventualmente acabou se tornando diretor de Durmstrang. Ivan Rosier. Ivan Rosier foi capturado e morto por Alastor Moody. Ivan Rosier era um comensal extremamente poderoso e muito perigoso. Quando Alastor Moody finalmente consegue prendê-lo, o Rosier tentou resistir à prisão incansavelmente. O Alastor Moody queria levar o comensal vivo, mas devido à alta periculosidade de Rosier, Moody não teve escolha a não ser acabar com sua vida ali mesmo. Antonin Dolohov. Dolohov é outro comensal de elite do exército de Voldemort. Dolohov foi o autor de várias baixas de bruxos no mundo mágico, e como por exemplo o Lupin, mas encontrou seu fim quando duelou com o professor Filius Flitwick durante a batalha de Hogwarts. Flitwick não só derrotou Dolohov, como tirou a vida do comensal de Voldemort também. Bellatrix Lestrange. A Bellatrix Lestrange foi morta por Molly Weasley durante a Batalha de Hogwarts, em um momento dramático que demonstrou a força e a determinação de uma mãe. A derrota da Bellatrix para Molly foi uma surpresa para muita gente, dado que Bellatrix era uma das comensais mais poderosas de Voldemort e que já tinha até derrotado Sirius Black, mas nunca mexa com a filha de uma mãe. Alecto Carroll. O Alecto foi estuporado e derrotado por Luna Lovegood lá na sala comunal da Corvinal, enquanto torturava o Harry com o dedo na sua cicatriz. Foi a primeira vez que a Luna tinha estuporado alguém. Posteriormente, Alecto foi amarrado e capturado por Minerva McGonagall. Amico Carroll. O Amico Carroll foi derrotado e torturado por Harry Potter. Ainda lá na sala comunal da Corvinal, Amico queria saber o que aconteceu com seu irmão, e depois de uma discussão, cuspiu na cara de Minerva McGonagall, o que fez Harry atacar cheio de ódio usando a maldição Crucius. Agora vamos falar, foi o Crucio mais merecido de toda a série, com certeza. Posteriormente, Minerva McGonagall amarra Amico junto com o seu irmão Alecto. Bartol Crouch Jr. O Bartol Crouch Jr. foi capturado em Hogwarts após Dumbledore finalmente perceber que Alastor Moody era falso, depois de quase um ano inteiro dando aulas de proteção contra as artes das trevas. Os Dementadores tiraram a vida de Bartol Crouch Jr. a mando do Ministério da Magia logo após a sua prisão. Pedro Pettigrew. Pedro Pettigrew foi morto pela própria mão prateada que Voldemort lhe deu. O Pedro Pettigrew, quando foi checar os barulhos na cela onde estava o Harry Potter e o Ron Weasley, ali começou um embate entre eles, e Pettigrew começou a enforcar Harry com a mão prateada. Harry então lembra que ele tinha salvado a vida de Rabicho lá em Prisioneiro de Azkaban. Então Rabicho solta Harry e a mão ganha vida e mata Rabicho por ter traído Voldemort. E esse é o fim da vida de um dos maiores comensais e o que mais ajudou Voldemort. Regulus Black. Regulus Black foi morto pelos Ínferes na caverna ao tentar recuperar o medalhão de Slytherin, uma Horcrux de Voldemort, em sua rebelião contra ele mesmo. Ele consegue e entrega o medalhão para o monstro, mas não tem forças o suficiente para escapar dos Ínferes que o puxa para as profundezas do lago. Severus Snape. Severus Snape foi morto por Voldemort na tentativa do Lorde das Trevas de se tornar o verdadeiro dono da Varinha das Varinhas. Entretanto, isso foi mais um equívoco de Voldemort, quando na verdade o verdadeiro dono da Varinha das Varinhas
era Draco por ter desarmado Dumbledore. E isso prova que mesmo Voldemort sendo tão talentoso, não conhecia muito bem sobre a lealdade das varinhas. Snape morreu fazendo o espião contra Voldemort e colhendo informações para a Ordem da Fênix. Corban Yaxley. Corban Yaxley foi derrotado por George Weasley e Lino Jordan durante a parte final da Batalha de Hogwarts. Yaxley já tinha travado alguns duelos antes de ser derrotado pelos jovens da Grifinória, como por exemplo, ele lutou contra o Professor Flitwick, mas não se sabe o resultado desse duelo. Yaxley provavelmente foi enviado para Azkaban depois da guerra. Fenrir Greyback. Fenrir Greyback foi derrotado por Ron Weasley e Neville Longbottom. Os Grifinórios se uniram para derrotá-lo na Batalha de Hogwarts. Greyback é um dos comensais mais cruéis ao lado de Bellatrix Lestrange. E na Batalha de Hogwarts, Greyback quase tirou a vida de Lavender Brown e já tinha travado duelos contra Sibylla Trelawney e Hermione Granger. O destino de Greyback foi uma cela em Azkaban. Walden Macnair. Walden Macnair foi derrotado e nocauteado por Hagrid na Batalha de Hogwarts. Hagrid derrotou usando a força de um meio gigante, dando um empurrão tão forte que Macnair atravessou o salão e bateu a cabeça na parede. Macnair trabalhava como carrasco antes da volta de Voldemort e foi ele que ia executar o Bicurso. Acho que o Hagrid não esqueceu disso. Pius Thicknesse. Thicknesse foi derrotado pela união de pai e filho de Arthur e Percy Weasley durante a Batalha de Hogwarts. E é legal lembrar que Arthur e Percy tinham brigado anos antes sobre a lealdade com o Ministério da Magia. Thicknesse foi um dos ministros da magia, sendo um fantoche de Voldemort. Mas vale lembrar que Thicknesse estava sob a maldição Impérios que Yaxley colocou nele. Como ele estava sob o efeito da maldição Impérios, não se sabe se ele foi liberado ou se ele foi preso em Azkaban. Augustus Rockwood. Augustus Rockwood foi derrotado por Aberforth Dumbledore durante a Batalha de Hogwarts. Aberforth Dumbledore acabou usando um feitiço que o estuporou, deixando ele inconsciente. Rockwood era outro comensal extremamente leal a Voldemort. Aliás, ele era um ótimo espião que acabou sendo preso em Azkaban, a primeira vez graças à delação de Igor Karkaroff. Depois da Batalha de Hogwarts, Rockwood voltou para Azkaban perpetualmente. Entre feitiços e aventuras, o amor também existe em Hogwarts e de maneiras surpreendentes. E cada casal dessa saga traz consigo uma história única. Nesse vídeo vamos falar sobre os casais mais icônicos da série, desde os simples lancinhos até os felizes para sempre. Hoje eu vou trazer todos os casais formados em Harry Potter durante os 7 livros e que sabemos exatamente quando começou e quando terminou. Ordenados dos que duraram menos até os que duraram mais. E a gente começa com o primeiro casal que durou menos aqui em toda a saga Harry Potter, e ele é Hermione Granger e Cormac McLaggen. Essa relação durou apenas uma semana. Hermione Granger e Cormac McLaggen iniciaram um namoro quando Hermione o convidou para a festa de Natal de Slughorn, apenas uma semana antes do evento. Porém, ele não fazia ideia de que Hermione estava apenas usando essa situação para provocar o Ron. E para aumentar ainda mais esses ciúmes em Ron, Hermione até conversou com a Parvati na frente do Ron, afirmando que estava oficialmente namorando Cormac. Quando a festa aconteceu, Cormac tentou se aproximar de Hermione de formas insistentes enquanto ela fazia o possível para evitar o contato com ele. O relacionamento deles terminou naquela mesma noite, pois Hermione não demonstrou mais interesse por Cormac e ignorou no dia seguinte. Ron Weasley e Lavender Brown. Duração 3 meses. Ron e Lavender começaram a namorar em dezembro de 1996, quando se beijaram na sala comunal da Grifinória após o jogo. A relação deles consistia principalmente em muitos beijos e uma melação irritante. Ron, no entanto, percebeu que mal se conheciam e não ficou satisfeito com o presente de Natal que Lavender lhe deu. Um colar com a inscrição "Meu amor". Daqui pra frente foi só pra trás. Quando Ron foi envenenado e ficou na enfermaria, ele fingia estar dormindo durante as visitas de Lavender pra evitar conversar com ela. Embora quisesse terminar com a Lavender, Ron tinha medo de fazer isso. Nessa época ele se reconectou mais com Hermione e começou a passar mais tempo com ela, o que deixou Lavender desconfiadíssima. 3 meses depois, em março de 1997, a Lavender viu Ron e Hermione saindo juntos do dormitório, interpretando a situação de forma
forma totalmente errada. Daí Lavender decidiu terminar o relacionamento de uma vez por todas, pro alívio do Ron Weasley. Próximo casal é Harry Potter e Cho Chang, duração 3 meses também. O Harry começou a gostar de Cho em Prisioneiro de Azkaban, impressionado com a sua beleza quando viu ela em campo no quadribol. No 4º ano, ele até convidou ela para o baile de inverno, mas ela já tinha aceitado o convite de Cedrico Diggory. Foi apenas em A Ordem da Fênix que eles finalmente se aproximaram de verdade. Em dezembro de 1995, eles se beijaram pela primeira vez na Sala Precisa e começaram a passar mais tempo juntos durante as aulas da Armada de Dumbledore. No entanto, o primeiro encontro oficial deles no Dia dos Namorados foi um desastre. E obviamente a Cho Chang saiu irritadíssima, o que marcou o início do fim. A relação terminou de vez em março de 1996 após uma grande discussão em que todas as questões entre eles vieram à tona. Cho estava com ciúmes de Hermione já havia algum tempo, enquanto Harry ficou frustrado com a traição da Marietta, que é amiga de Cho, que dedurou sobre a Armada de Dumbledore. Próximo casal é Hermione Granger e Viktor Krum. Duração 6 meses. Viktor Krum se interessou por Hermione assim que chegou a Hogwarts com a equipe de Durmstrang no torneio Tribruxo. A presença da estrela de quadribol na biblioteca começou a incomodar a Hermione, pois os fãs sempre o seguiam e fazia mó barulho lá na biblioteca. No final de 1994, o Viktor deu o primeiro passo a convidar a Hermione para o baile de inverno, onde, segundo Gina, eles trocaram um beijo. A partir daí, os dois passaram a se encontrar com frequência e o sentimento de Viktor ficou claro na segunda tarefa do torneio, onde ele precisava resgatar o que mais valorizava. E essa pessoa era a Hermione Granger. Depois do resgate, ele confessou que nunca havia sentido algo assim. No entanto, as coisas começaram a complicar com o ciúme de Viktor, alimentado por rumores de que Hermione e Harry eram mais do que amigos, em grande parte culpa da matéria distorcida de Rita Skeeter. Krum até chegou a questionar o Harry, mas recebeu a confirmação de que havia apenas amizade entre eles. Antes de deixar Hogwarts, Viktor teve uma última conversa reservada com Hermione, porém o plano de ela visitá-lo naquele verão nunca se concretizou e o relacionamento foi de arrasta. Quando eles se reencontraram lá no casamento da Guy e do Fleur, o Krum até elogiou a Hermione, mas ao ver o Ron chamar a Hermione para dançar, ficou visivelmente desapontado. O Viktor até pergunta sobre ela e Ron e ela diz que estavam prestes a iniciar algo mais sério. O próximo casal é Cedrico Diggory e Cho Chang. Duração 6 meses. A Cho demonstrou interesse em Harry antes de começar a namorar o Cedrico e talvez teria até aceitado seu convite para o baile de inverno se ele tivesse pedido antes. No entanto, o Cedrico foi mais rápido. Os dois começaram um relacionamento em dezembro de 1994. Eles curtiram bastante o baile juntos, logo se tornando um casal de destaque em Hogwarts. Frequentemente vistos de mãos dadas, chegaram aí juntos a Hogsmeade e visitaram a casa de chá de Madame Purifoy, um lugar muito popular para casais. Durante a segunda tarefa do torneio Tribruxo, a Cho foi escolhida como a pessoa que Cedrico mais sentiria falta, fortalecendo ainda mais o vínculo entre eles. Contudo, o relacionamento terminou de forma trágica em junho de 1995, quando Cedrico morreu nas mãos de Voldemort e Rabicho. A Cho ficou desolada e passou um bom tempo de luto, visivelmente abatida nos corredores de jardins de Hogwarts, tanto no final daquele ano quanto no ano seguinte. A Cho começou a sair com o Harry no ano seguinte, o que a deixou inicialmente confusa e cheia de culpa, pois ainda sofria pela perda de Cedrico, porém esse relacionamento com o Harry a ajudou a superar o luto, embora Cedrico sempre permanecesse em suas lembranças como uma questão não resolvida. Próximo casal é Merope Gunt e Tom Riddle Sr., duração 7 meses. A Merope sempre teve uma paixão por Tom, seu vizinho, a quem costumava observar pela janela. Quando finalmente ficou livre do controle abusivo do pai e do irmão, que foram presos em Azkaban, decidiu usar uma poção do amor para conquistar Tom, já que sabia que ele jamais se interessaria por ela por vontade própria. Esse casal é um tanto polêmico. Sob o efeito da poção, Tom se casou com Merope e logo ela engravidou. No entanto, ao perceber que estava mantendo um homem preso a ela forçadamente, a Merope decidiu parar de dar a poção, acreditando que Tom ficaria ao seu lado, ao menos pelo bebê que esperavam.
E obviamente Tom abandonou no mesmo momento a Merope, que já estava grávida de 7 meses. Sozinha, ela morreu ao dar à luz ao filho, deixando-o em um orfanato trouxa. Próximo casal é Gina Weasley e Dino Thomas. Duração 10 meses. O Dino e a Gina começaram a namorar em junho de 1996 e eles se aproximaram ainda mais quando ambos se juntaram ao time de quadribol da Grifinória. Em um dos treinos, o Harry e Ron nos flagraram até beijando. Gina e a Gina eram muito unidos, mas a relação começou a ter uns probleminhas. Gina, que valorizava sua independência, ficou irritada com o comportamento protetor do Dino, que sempre tentava ajudá-la, o que ela interpretava como um excesso de zelo. As brigas se tornaram frequentes e uma delas, Gina se irritou quando o Dino riu de Harry ao vê-lo se machucar em uma partida de quadribol. Em abril de 1997, após 10 meses juntos, o casal teve a última discussão, iniciada quando Dino tentou ajudá-la a atravessar o retrato da entrada da Grifinória tocando sua cintura, o que Gina não gostou nadinha. No entanto, ela não sabia que, na verdade, quem tocou ela sem querer foi Harry Potter, que estava invisível sob a capa da invisibilidade. Um leve empurrão da sorte líquida que Harry tomou, Gina acabou perdendo interesse por Dino e terminou o namoro. Logo em seguida, Gina e Harry se beijaram na frente de todos no salão comunal da Grifinória, o que deixou Dino visivelmente abalado. E rapaz, essa Gina é pra frente mesmo. E o próximo casal é Gina Weasley e Michael Corner. Duração 11 meses. Gina e Michael se conheceram no baile de inverno em dezembro de 1994, mas o namoro só começou em junho de 1995, no final do ano letivo. Durante o verão, eles continuaram juntos e mantiveram um relacionamento ao longo do ano seguinte. O Michael até se juntou à armada de Dumbledore, incentivado por Gina, e até trouxe outros amigos da Corvinal. O que Michael não sabia é que Gina estava usando o relacionamento como uma forma de superar sua antiga paixão por Harry Potter. A estratégia até funcionou, pois pela primeira vez a Gina se sentiu confortável em falar com o Harry sem se sentir muito tímida. No entanto, a Gina terminou com o Michael por um motivo relativamente pequeno. Ele reagiu mal quando a Grifinória venceu a Corvinal na Copa de Quadribol em maio de 1996. Após quase um ano de namoro, ela decidiu romper. Depois disso, Gina e Michael praticamente não se falaram mais. O próximo casal, Remus Lupin e Ninfadora Tonks, duração 11 meses. Tonks estava apaixonado por Lupin muito antes de começarem a namorar. O seu patrono até mudou de forma para combinar com o de Lupin, um sinal definitivo de amor. Porém, Lupin rejeitou o amor dela, alegando que era muito velho, pobre e perigoso por ser um lobisomem. Essa rejeição deixou Tonks profundamente deprimida por quase um ano. A situação mudou na noite da morte de Dumbledore. Após ver Guy e Fleur unidos, mesmo com a grave lesão de Guy, Tonks afirmou que, assim como Fleur, não se importava com Lupin ser um lobisomem, pobre ou mais velho, ela apenas o amava. Todos ao redor deles apoiou esse relacionamento e Moody comentou que Dumbledore ficaria feliz em ver mais amor no mundo. Isso convenceu Lupin e os dois finalmente se uniram em junho de 1997. No verão eles se casaram e logo Tonks engravidou, o que deixou Lupin em pânico, com medo de ter um filho lobisomem. Em meio à confusão ele chegou a abandonar Tonks, que voltou a morar com os pais. Em busca de redenção, o Lupin tentou acompanhar Harry, Ron e Hermione em sua missão, mas foi duramente criticado por Harry por ter deixado Tonks. Depois de refletir, o Lupin percebeu que Harry estava certo e retornou para sua esposa. Com o nascimento do bebê veio o alívio. Seu filho, Ted Lupin, não era um lobisomem. E a chegada do bebê fortaleceu o casal e ambos se dedicaram a essa nova fase como pais. Contudo, ao saberem da iminente batalha de Hogwarts, decidiram lutar. E em maio de 1998, apenas 11 meses eles se unirem, Tonks e Lupin perderam a vida na batalha de Hogwarts, deixando Ted Lupin órfão. O próximo casal é Percy Weasley e Penelope Clearwater. Duração 2 anos. Percy e Penelope começaram a namorar no fim do 5º ano em 1992. Quando voltaram a Hogwarts, decidiram manter o relacionamento em segredo e se encontravam discretamente pela escola. E em um desses encontros foram flagrados pela Gina, que prometeu guardar o segredo. A Penelope foi petrificada durante os ataques da Câmara Secreta, o que abalou profundamente o Percy, fazendo perceber o quanto gostava
dela. Quando Penélope foi curada, o Percy sentiu um grande alívio, e a Gina acabou revelando o namoro de Percy e Penélope para todos na volta para casa. Após se formarem em Hogwarts, decidiram seguir caminhos diferentes, principalmente porque Percy queria se concentrar em sua carreira no Ministério da Magia. Assim, o relacionamento chegou ao fim de junho de 1994, 2 anos depois de terem começado a namorar. Tiago Potter e Lilian Potter, duração 4 anos. O relacionamento entre Lily e Tiago teve um começo bem difícil, porque Lily detestava o Tiago nos primeiros anos em Hogwarts. O Tiago sempre foi atraído por Lily e tentava impressioná-la de qualquer forma, mas ela o achava arrogante. A Lily também não gostava do grupo de amigos dele, os marotos, que em sua opinião só aumentavam a sua prepotência. Ela especialmente reprovava o comportamento de Tiago em relação a Snape, que era alvo constante de provocações. No 5º ano, ao ver o Tiago atormentando Snape, a Lily interveio para defender seu amigo. O Tiago, então, disse que pararia de provocar o Snape se Lily aceitasse sair com ele. Mas ela respondeu que preferiria sair com a lula gigante do lago. Nesse momento, porém, Snape insultou a Lily, chamando ela de sangue ruim, o pior insulto para nascidos trouxas. Tiago tentou defender em favor da Lily, mas ela repreendeu também. A partir daí, a Lily começou a meio que mudar sua visão sobre Tiago. No 7º ano, os dois se tornaram monitor-chefe, o que fez com que ela notasse uma certa maturidade no Tiago. E em setembro de 1977, eles começaram a namorar e, depois de se formarem, continuaram juntos e logo após saírem de Hogwarts, se casaram aos 18 anos. Tiago e Lily morreram sacrificando-se para proteger o filho, e essa tragédia ocorreu em outubro de 1981, 4 anos depois do início do seu relacionamento. Ron Weasley e Hermione Granger, duração 19 anos. O relacionamento entre Ron e Hermione começou de uma forma muito conturbada, com os dois a maioria das vezes se detestando. A amizade entre eles se manteve por muitos anos, com altos e baixos, especialmente no 3º ano, quando pararam de se falar por meses por causa do bichento sempre tentar caçar o Perebas. Mal sabia que o bichento estava fazendo certo. Os primeiros indícios de que algo mais estava surgindo entre eles apareceram lá no 4º ano, quando o Ron ficou possesso de ciúme de Victor Crumb. Com o passar do tempo, ficou evidente que ambos tinham sentimentos um pelo outro. E Hermione fez um convite informal para Ron ir à festa de Natal de Slughorn no 6º ano, mas Ron acabou beijando a Lavender, o que machucou profundamente a Hermione. A difícil convivência com o casal levou a uma tensão entre eles, e Hermione usou Comarch para provocar ciúmes em Ron, o que funcionou. Eles se reconciliaram quando Ron foi envenenado e Hermione correu até ele. Nesse momento, Ron chamou o nome dela enquanto dormia, deixando Hermione bem contente. Embora ambos claramente gostassem um do outro, nada significativo aconteceu durante a missão com Harry, exceto pelo momento em que dormiram de mãos dadas em Grimmauld Place. Na Batalha de Hogwarts, Ron insistiu que era crucial retirar o elfo doméstico do castelo, algo que era muito importante para Hermione, que havia lutado pelos direitos dos elfos. Dominada pela gratidão, Hermione correu por Ron e o beijou, marcando o início do relacionamento romântico deles em maio de 1998. Após a batalha, tornaram-se oficialmente um casal e se casaram logo depois da formatura de Hermione. Ron decidiu não voltar a estudar, declarando que se dane a escola. Ao exemplo, Ron. Com o tempo, Ron e Hermione tiveram 2 filhos, uma filha chamada Rose e um filho chamado Hugo. Em setembro de 2017, 19 anos e 4 meses após o início do relacionamento, eles levaram os filhos para a estação King's Cross, no epílogo do último livro. E o próximo casal, claro, Harry Potter e Gina Weasley. Duração 20 anos. Gina se apaixonou por Harry desde o momento em que conheceu ele, mas ele não sentia o mesmo. Para ele, ela era apenas a irmã mais nova do Ron. No seu 1º ano, a Gina tentou enviar uma mensagem de Dia dos Namorados para Harry com um anão vestido de cupido cantando, o que deixou Harry tão envergonhado que ele saiu correndo. Seu carinho por Harry cresceu quando ele salvou ela na Câmara Secreta, mas ela tinha dificuldade em conversar com ele por causa da paixão e da timidez. Hermione então deu uma dica pra Gina, de tentar sair com outros garotos para superar o Harry, e isso ajudou a aumentar sua confiança e se comunicar. O Harry começou a perceber a verdadeira personalidade da Gina e começou a gostar dela também. Harry e Gina oficializaram o namoro em maio de 1997,
quando Harry beijou ela na sala comunal da Grifinória após a vitória na Copa de Quadribol. Eles se tornaram o casal mais popular de Hogwarts e estavam muito felizes juntos. Entretanto, após a morte de Dumbledore, Harry sabia que precisava embarcar em sua missão para encontrar e destruir as Horcruxes. Para proteger a Gina, eles decidiram terminar o relacionamento. Mas apesar disso, eu considero que esse tempo afastado faz parte da relação deles, porque permaneceram fiéis um ao outro sem pensar em mais ninguém além deles mesmos. Aliás, Harry frequentemente verificava a localização da Gina no mapa dos marotos. Após a batalha de Hogwarts, os dois reataram oficialmente, se casaram e tiveram 3 filhos juntos: Tiago, Albus e Lilian. Em setembro de 2017, 20 anos e 4 meses após ficarem juntos, levaram os filhos à estação King's Cross para enviá-los a Hogwarts. O próximo casal é Gui Weasley e Fleur Delacour. Duração: 22 anos. Gui e Fleur se conheceram pela primeira vez no final de Harry Potter e o Cálice de Fogo, durante o torneio Tribruxo. O Gui estava em Hogwarts para apoiar Harry na terceira tarefa. Cerca de 1 ano depois, o Gui voltou do Egito e começou a trabalhar em Gringotts para ajudar na Ordem da Fênix. Embora tenha ficado chateado com essa mudança no início, a situação melhorou quando Fleur conseguiu um emprego de meio período em Gringotts também, permitindo que eles se vissem com mais frequência. Os dois se conectaram imediatamente e começaram a namorar em junho de 1995 e aproximadamente 1 ano após o início do relacionamento. O Gui pediu Fleur em noivado e decidiram que eles se mudariam para Toca no verão, para que pudesse conhecer melhor a sua família. Mas Molly, a mãezona coruja, não gostava nem um pouco da Fleur. No entanto, o Gui e Fleur não deixaram que isso atrapalhasse a felicidade deles. Cerca de 2 anos após o início do relacionamento, quando o Gui foi gravemente atacado na Torre da Astronomia por Fenrir Greyback, ficando com o rosto irreconhecível, a Fleur correu para Hogwarts para ficar ao seu lado. E foi nesse momento que o amor verdadeiro deles se revelou, especialmente para Molly. Fleur afirmou que não se importava com a aparência dele e que a possível contaminação por lobisomem não impediria o amor deles. Isso fez com que a Molly abraçasse Fleur, finalmente aceitando sua futura nora. E Fleur se casaram em julho, e embora o casamento tenha sido interrompido por um ataque, isso não impediu de se unirem. O casal se mudou para uma casa no Chalé das Conchas, ambos lutaram na Batalha de Hogwarts e o casal teve 3 filhos juntos, e continuou firme durante o epílogo do último livro. Por último, mas não menos importante, o casal mais querido da série: Arthur Weasley e Molly Weasley. Duração: 54 anos. O casal se conheceu em Hogwarts e começou a namorar no 3º ano. Em setembro de 1963, eles eram completamente apaixonados um pelo outro e uma noite decidiram sair de seus quartos para passear pelos terrenos da escola. No entanto, foram surpreendidos pelo zelador Pringle e enfrentaram sérias consequências. Mesmo assim, consideraram que a aventura valeu a pena e Molly lembrava desse momento com muito carinho décadas depois. A relação deles se fortaleceu após a formatura e, preocupados com a Primeira Guerra Bruxa, decidiram se casar rapidamente. Optaram por não se juntar à Ordem da Fênix durante esse período conturbado, preferindo mais se concentrar em formar uma família. Mudaram-se para Toca e em apenas 2 anos após o casamento tiveram 7 filhos. Entre 1970 e 1981 nasceram 6 meninos e uma menina. E embora enfrentassem muitas dificuldades financeiras, compensaram com muito amor, criando uma família unida e feliz de 9 pessoas. Arthur e Molly criaram seus 7 filhos, todos se tornando adultos incríveis, incluindo Harry Potter, que considerava como seu 8º filho. Durante a Segunda Guerra Bruxa, decidiram se juntar à Ordem da Fênix, já que envolvia Harry Potter diretamente. Arthur e Molly então iniciaram um novo capítulo das suas vidas como avós de 12 netos. Tá aí, galera, espero de verdade do fundo do meu coração que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, ó. Aqui já tem mais 2 vidinhos para caso você quiser curtir, eles são bem legais também. Se você ainda não faz parte, não é inscrito aqui no canal, já deixa a sua inscrição, vai ser legal demais ver mais você fazer parte aqui da família aqui. Eu agradeço de coração a todos vocês, eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!